Boa noite, pessoal. Bom dia, né? Ou boa tarde, dependendo do horário que vocês vão assistir mais uma vez aos vídeos, né, da disciplina Língua Portuguesa. E hoje eu trago para vocês a parte literária, né? Lembrando que nós estamos trabalhando dessa maneira. Uma segunda-feira a gente trabalha com a parte da teoria gramatical e outra segunda-feira vamos trabalhar com a parte literária, né? E como eu prometi para vocês, nós saímos lá do simbolismo, né? E aí vamos trabalhar com esse bruxo, né? Esse inclassificável dentro da literatura, que é o Augusto dos Anjos, né? Então, compartilhando aqui os slides com vocês, tá? Deixa eu passar aqui a tela. Nós vamos trabalhar com Augusto dos Anjos, né? Dentro aqui da literatura. Então, podemos dizer que ele é um poeta mais do que singular. O que é isso? Que às vezes alguns críticos o consideram até inclassificável. Mas inclassificável por quê? A única obra que ele produziu foi o Eu, que é um livro de poesias, né? E ele classifica, entre aspas, por estar no contexto lá mais do pré-modernismo, mas não podemos dizer, né, que ele é um pré-modernista, ou se ele foi um simbolista, né? Ou seja, o que a gente pode dizer é que foi um poeta mais do que singular, né, paraibano, nordestino, e que dialogou com várias vertentes e várias escolas literárias dentro da literatura brasileira, né? Na parte estrutural, ele trabalhou muito com sonetos, né? Que teve muito no parnasianismo. Sonetos, lembrando que são dois quartetos, né? Poesias estruturais da seguinte forma, dois quartetos e dois tercetos, dentro das temáticas muito místicas, como no simbolismo, trabalhou a questão, muitas vezes, do sentimentalismo, subjetivismo, como a gente pôde ver lá com os ultrarromânticos, né? Do romantismo segunda geração. Então, enfim, é um poeta realmente, um autor inclassificável. Falas de amor e eu ouço tudo e calo. O amor na humanidade é uma mentira. E é por isso que na minha lira de amores fúteis, poucas vezes falo. Né? Já começa por aí. Então, como eu já coloquei aí anteriormente, Augusto dos Anjos vivenciou a época do parnasianismo e simbolismo e das influências dessas escolas literárias, né, através de seus escritores, como Olavo Bilac, Cruz de Souza, Graça Aranha, entre outros. Porém, o único livro do escritor, intitulado Eu, trouxe inovação no modo de escrever, com ideias modernas, termos científicos e temáticas influenciadas por sua multiplicidade intelectual. Então, mais do que nunca, a gente pode dizer que ele foi um autor realmente singular, né? Ele já dialogou com várias estéticas, né? E com a multiplicidade intelectual dos seus temas, das suas ideias modernas, né? Com termos científicos como trabalhando a decomposição do corpo, né? Essa questão dessa ânsia pela morte, né? E realmente um autor de grande inovação, tanto na forma, né, quanto nas suas temáticas, nas suas ideias. A única obra do autor é a obra Eu, trouxe uma inovação no modo de escrever, com ideias modernas, né? Termos científicos e temáticas influenciadas por sua multiplicidade intelectual. Então, tá aí a obra Eu, né? Eu trouxe aí para vocês, só para vocês observarem, né? A capa, não sei se é a primeira edição, mas está aí a única obra desse autor e que alguns autores, alguns livros didáticos traz ele lá no pré-modernismo e diz que ele é o único poeta, né, do pré-modernismo, tudo bem? A poesia e a sua obsessão pela morte. Então, ele, Augusto dos Anjos, a gente trazendo um pouco aqui da biografia dele, nasceu em 20 de abril de 1884, né, na Paraíba, Cruz do Espírito Santo, morreu em 12 de novembro de 1914, em Minas Gerais.
Foi poeta brasileiro, sua obra é extremamente original, como já mencionei, e é considerado um dos poetas mais críticos da sua época, né? Tinha uma profunda obsessão pela morte, assim como alguns poetas lá da segunda geração do romantismo, né? Então, por isso que eu digo que ele dialoga com essas outras escolas literárias, com outras estéticas, né? E teve como base a ideia da negação da vida material e um estranho interesse pela decomposição do corpo, pela decomposição da matéria. A gente vai observar a presença do cientificismo aí, também dialogando com o realismo e naturalismo, né? E do papel do verme nessa questão. Por esse motivo, foi conhecido como o poeta da morte. Sua única obra marca a literatura brasileira pela linguagem e temáticas diferenciadas, né? Ok? Então, eu trago aqui para vocês uma poesia que é a Psicologia de um Vencido, né? Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde as epigêneses da infância a influência mar dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, é até difícil fazer a leitura, né? Este ambiente me causa repugnância e me aboca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário de ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Escreveu Psicologia de um Vencido, na Paraíba, em 1909, né? A gente pode observar, né, aí esse caráter sombrio, né, da poesia, a presença muito forte do cientificismo, né, de palavras científicas, né, hipocondríaco, epigênesis, depois vocês podem até pesquisar aí para saber no dicionário o significado dessas palavras, né? Eu, filho do carbono e do amoníaco, né? Monstro de escuridão e rutilância. Então, a gente observa a presença também da metafísica, né? De termos científicos. Sofro dessa epigênesis da infância, a influência má dos signos do zodíaco. A gente pode observar também, né, que aqui é porque eu não consegui colar direito, mas é um soneto, a estrutura, 2 quartetos, né? 2 estrofes, formado por 4 versos, e os 2 últimos, que era para estar mais abaixo, não colei direito aqui, são 2 terceiros, né? Então a gente observa aí a estrutura, né? Ainda ele se baseando nessa estrutura mais clássica, tradicional lá do parnasianismo, pela predominância de sonetos, tá ok? Passando aí mais para frente, outro poema dele, muito conhecido, que é o Deus Verme, né? Olha só, ele faz uma poesia para um verme, né? Aquela questão do amor, vamos dizer assim, dessa ânsia que ele tem pela morte, né? E pela decomposição do corpo, da matéria, tá certo? Então, ele faz essa poesia para o Deus Verme, que é o Deus, né? De certa forma, pode ser realmente. A gente morre e só esses vermes é que vão ficar aí, né? Então, filho da teleológica matéria, na superabundância ou na miséria, verme é o seu nome obscuro de batismo. Jamais emprega o acérrimo exorcismo em sua diária ocupação funérea e vive em contubérnio com a bactéria, livre das roupas do antropomorfismo. Almoça a podridão das drupas agras, janta hidrópicos, rói vísceras magras, e dos defuntos novos incha a mão. Para ele é que a carne podre fica, e no inventário da matéria rica, cabe a seus filhos a maior porção. Né? Então, quando é que uma pessoa vai pensar, minha gente, em fazer uma poesia para um verme, né? Um verme que vai comer um cadáver? E é isso que Augusto dos Anjos faz, né? Então, nós podemos dizer que Augusto dos Anjos é um poeta singular, né? Por essas vertentes, por esse diálogo que ele faz, com várias vertentes.
não só temática, mas um gênio. O pessimismo existente dos seus verbos, os termos fortes e chocantes, as divagações metafísicas e a expressão de angústia existencial sugere o caráter sombrio desse autor, né? Com o tom lúgubre e desiludido, tão característica da poesia de Augusto dos Anjos, embora desagrade a alguns, seduz muitos outros, né? Então, tá aí, né? Sua produção, mais uma vez, eu posso dizer, e os autores, né? Os livros falam, as teorias, que ele é de difícil classificação, um autor diferenciado. Durante muito tempo, os críticos discutiram se os poemas eram simbolistas ou do parnasianismo, mas isso não importa, né? Para quê? Uma pessoa como ele não se enquadra em uma determinada caixinha. Mas ainda que a obra deste escritor pareça uma manifestação única do sistema literário nacional, a verdade é que Augusto dos Anjos dialoga com muitas estéticas, né? Então, ele dialogou, a gente pode observar aí, né, com o pré-modernismo. Ele é considerado o único poeta do pré-modernismo. Dentro dessas poesias, a gente observa esse escapismo, essa fuga, né? E esse escapismo, essa fuga é muito característica lá do romantismo, né, na segunda geração. Ele trabalha com temáticas e palavras científicas, né, como nós vimos nos poemas anteriores aí, com a decomposição do corpo, e essa é uma influência muito grande no realismo naturalismo. Ele trabalha também muito com essa coisa do simbolismo, dos misticismo, do sonho, né, da fuga pelos sonhos. Isso é característica do simbolismo. Na forma, já falei, em relação à preferência pelos sonetos, né? E também já falei na questão da melancolia, do romantismo, né? Da depressão, ele dialogando com essas temáticas do romantismo de segunda geração. Por isso, mais uma vez, ele é inclassificável, né? Para finalizar aí, eu trouxe aí, né, outra poesia do Augusto dos Anjos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da última quimera. Somente a ingratidão a esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade também de ser fera. Toma um fósforo, acenda teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Então, aí mais uma poesia de Augusto dos Anjos, né, muito conhecido, tá certo? E que eu gostaria que vocês fizessem mais pesquisas em relação a esse autor inclassificável, né? E tá a proposta final da nossa aula, né, de hoje, né? Quer saber mais sobre Augusto dos Anjos? Então a proposta é pesquisar, ler, né? Mais, trazer poesias, né? Apresentar mais poesias, análise de poesias de Augusto dos Anjos, né? E também vocês já começarem a fazer leitura e fazer um fichamento sobre o pré-modernismo, porque é exatamente o pré-modernismo é que nós estamos, de certa forma, iniciando a nossa aula de hoje, que nós vamos dar, né, continuidade na próxima quinzena, tá certo? Ok, é isso que eu queria trabalhar hoje com vocês, e eu espero que eu tenha, que vocês tenham curiosidade, né, para poder pesquisar mais sobre Augusto dos Anjos, né? Esse autor inclassificável, esse bruxo, esse autor que, de certa forma, influenciou muito a outros autores, né, e músicos contemporâneos, tá certo? Então, boa noite a todos, uma boa semana e até a próxima aula. Opa, errei aqui.